CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzetto. Bom dia, meus amores. CBN em Foco no ar. Marcela Lorenzetto. Tudo bem, Tiela? Como vai você? Muito bom dia, meu parceiro Carlos Andreasa. Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores do CBN em Foco. Eu vou bem, e você? Tudo certo por aí? Vou bem melhor agora, ainda com muita saudade para botar em dia. E confesso que nesse momento estou enrolando, porque o Ricardo Porto, Rádio ao Vivo é assim, tá me trazendo aqui o roteiro do programa. Agora a gente tem muita coisa para falar hoje, né, Muito Andreasa? obrigado. Para você matar a saudade, fazer seus comentários. Nosso produtor Ricardo Porto colocou o roteiro na mão, não que eu não soubesse, tá, pessoal, aquilo de que vamos tratar, mas pelos costumes, seguindo os costumes, é bom ter o roteiro na mão. E aí da gente se não pegar o roteiro, né? Porque o Ricardo Porto briga com a gente. Não, e o Ricardo Porto trabalha nesse roteiro pra burro, né? O texto. E o texto da criança? Já viu o texto da criança? Nossa, impecável. Escreve mal essa criança, Marcela Lorenzetto? Pelo amor de Deus, impecável. O melhor texto do radiojornalismo brasileiro. Não há como discordar. Ele tá aqui, o Ricardo Porto, no auge da sua... O Ricardo é frio, né? Mas tá vermelho, uma barbaridade. Ô, Tiela, vamos falar do Bolsonaro blindado? Bora. Porque... mais uma vez, a Procuradoria-Geral da República, do sempre, não vou nem falar o quê, do sempre Augusto Aras, alivia a barra do presidente Jair Bolsonaro. As manchetes são muito boas, a manchete de todos os jornais. PGR diz não ter elementos para investigar Bolsonaro. Nesse caso específico aqui ainda tem uma manchete mais específica. A PGR afirma que as informações levadas ao órgão não são suficientes para a inclusão do representado, no caso Bolsonaro, como investigado. Essas manchetes poderiam ser fixas, relativamente à atuação da Procuradoria-Geral da República sobre o presidente Jair Bolsonaro. Nunca há o que investigar, nunca há indícios sobre o que investigar. Aqui, nesse caso, nós estamos falando do espetáculo, do escândalo de constituição de gabinete paralelo, de gabinete secreto no Ministério da Educação. A PGR afirmou, como eu disse, que não existem elementos suficientes para que Bolsonaro seja investigado. Em um parecer encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a vice-procuradora-geral da República, Lindoura Araújo, que será também personagem hoje desse programa, quando tratarmos na sequência com Thaisa Araújo do caso Daniel Silveira, a vice-procuradora-geral argumentou que uma referência ao presidente da República não é capaz de torná-lo investigado. Ela está falando daquele áudio divulgado em março pelo jornal Folha de São Paulo, no qual o então ministro Milton Ribeiro diz que priorizava os amigos do pastor Gilmar Santos e que fazia isso por um pedido especial do presidente da República. Aqui, Tia, antes de passar a palavra, tem que fazer uma observação importante. Nós estamos falando de um pedido para que o presidente da República seja investigado. Não há um pedido de condenação. Se alguém me dissesse que, com base no que disse Milton Ribeiro, que o pastor Gilmar Santos teve atenção especial no Ministério da Educação, sobretudo no FNDE, a partir de um pedido do presidente da República, e que, com base nessa fala de Milton Ribeiro, gravada, o presidente deveria ser condenado, eu ia falar, não, acho que não tem base suficiente para condenação, tem que investigar mais. Mas é exatamente isso que se está pedindo. Está se pedindo para que o presidente seja investigado por uma fala do seu ministro gravada, segundo quem? Gilmar Santos. Só pôde ser Gilmar Santos em função de um pedido de Jair Bolsonaro. E esse pedido resultou no quê? Na constituição de um gabinete paralelo, de um gabinete secreto, em que o sujeito, inclusive, pedia propina em ouro para facilitar a gestão de dinheiros. Não estamos pedindo, ninguém está pedindo, a sociedade não está pedindo condenação, mera investigação. E tem mais, né, Tchela? Qual é a história? Qual é a história investigada aí, a parceria Arilton Moura e Gilmar Santos? Pois é, esse gabinete paralelo, né, que é formado por pessoas que não fazem parte, de fato, do Ministério da Educação. Ao lado do Arilton Moura, o Gilmar Santos é suspeito de operar esse gabinete paralelo que cobrava propina dos prefeitos em dinheiro, ouro, bíblia, o que tivesse ali, para poder acelerar a liberação de verbas que estavam emperradas no Ministério da Educação, principalmente verbas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. A Procuradoria, então, diz que isso não basta para poder investigar.
Escreve Lindora, vou abrir aspas aqui para ela. Se a mera citação de autoridade com foro de prerrogativa por função pelo investigado não é suficiente para atrair a competência do Supremo Tribunal Federal, depreende-se que tal situação tampouco é capaz de imputar àquele a condição de investigado. Fecha aspas. Então, a vice-procuradora-geral também condenou esses vários pedidos de investigação contra autoridades no Supremo. Para ela, o acionamento da Suprema Corte não deve ser feito de uma forma ampla e restrita, mas com racionalidade, critério e qualidade. A gente só não sabe qual critério e qual racionalidade que ela está falando, né? O documento foi encaminhado para a ministra Carmen Lúcia, que é relatora de um pedido de investigação que foi apresentado ao Supremo pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede, viu, Andreasa? Ô, Tchela, outra coisa, a vice-procuradora-geral da República reclama de representações feitas diretamente ao Supremo, o que, segundo ela, consiste em, como se diz, bypassar, ignorar, pular a instância da Procuradoria-Geral da República. Segundo ela, essas demandas deveriam ser apresentadas à PGR. Eu tendo a concordar. Aliás, eu acho que há excesso de demandas legislativas ao Supremo Tribunal Federal, mas essa é outra matéria. Eu tento a concordar. O caminho correto para esse tipo de demanda é denunciar, é procurar, é instigar o Ministério Público. Só que o Ministério Público tem que responder. O sujeito tenta 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes que o Ministério Público se mova. Não se move. Aí começa a pular e direto para o Supremo Tribunal Federal. Marcela Lorenzeto, Thaís Oliveira agora? Pois é, Andreasa, vamos seguir em frente, ainda falando nesse âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Thaís Oliveira, nossa musa polivalente, está em Brasília e traz aqui conosco informações a respeito do caso da novela Daniel Silveira. Quais as novidades, Thaísa? Bom dia. Pois é, Marcela, bom dia a você, ao Andreasa e aos ouvintes. Novela essa que pode ou não ter um fim hoje, viu? Porque o STF julga o deputado federal Daniel Silveira do PTB, o que pode fazer com que ele fique inelegível, né? Então ele não poderia disputar as eleições de outubro, ele que vem se articulando aí, né, para uma candidatura, inclusive ao Senado pelo PTB. Tem vários pontos muito importantes nesse julgamento, porque o STF vai discutir, né, de certa forma, se a conduta dele está protegida pela imunidade parlamentar, que é um argumento muito usado, né, pelos deputados federais bolsonaristas. Falam impropérios, absurdos e dizem que estão protegidos pela imunidade. Então, de certa forma, o Supremo vai hoje, né, avaliar se essa conduta de fato está protegida. Mas quando a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal no começo do ano passado, o STF foi unânime e entendeu que não, que ele não estava protegido pela imunidade parlamentar. Essa denúncia, na época, ela foi feita em abril do ano passado. E aí tem um fato interessante, né? Porque, na época, o ministro André Mendonça ainda não era ministro do Supremo. E a expectativa é justamente em torno do voto de André Mendonça. Vai ser um teste de fogo para ele, né? Porque Daniel Silveira acabou virando um símbolo aí bolsonarista. Então, a gente sabe que vai haver maioria pela condenação, isso é certo. Resta entender se o ministro vai pedir vista, né, o que poderia interromper o resultado do julgamento. Ainda assim, André Mendonça, ele é o terceiro a votar, né? Então, vota primeiro o ministro relator do caso, em seguida o revisor e em terceiro André Mendonça. Mesmo assim, ainda que ele peça vista, os outros ministros poderiam antecipar o voto, né? Já ali sinalizando, né, qual será o placar no STF. André Mendonça é um dos ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, por isso toda essa expectativa em torno da posição dele. E o outro ministro indicado pelo presidente da República é Cássio Nunes Marques, mas ele é o revisor desse processo. Então foi ele quem revisou o relatório do ministro Alexandre de Moraes. Nessa circunstância, né, fica difícil alegar que você desconhece o caso, que você, enfim, precisa de mais tempo, né, para decidir sobre ele, porque você é o revisor do processo. Então, por isso, a dúvida é, de fato, em relação ao ministro André Mendonça. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes multou o advogado do deputado federal em R$ 2.000 por abuso do direito de recorrer.
Alexandre de Moraes entendeu que o advogado Paulo César Rodrigues de Faria, ele tem agido ali de forma abusiva ao apresentar recursos em série, na visão do ministro, apenas para adiar o julgamento. Você falou em novela, né, Marcela? A gente lembra rapidamente, né, que no mês passado, o próprio Daniel Silveira só colocou a tornozeleira eletrônica depois que o ministro fixou uma multa diária de R$15 mil e mandou bloquear os bens dele, né? Ele fez aquele teatro, dormiu no gabinete, disse que estava depois à disposição da Polícia Federal e a Polícia Federal não tinha aparecido. Enfim, ele só de fato colocou a tornozeleira quando o ministro disse que se ele não fizesse isso, ele precisaria pagar uma multa de R$15 mil por dia. Essa ação, então, ela é fruto de 2 inquéritos do Supremo, aquele dos atos antidemocráticos e o da fake news, que no final das contas tiveram as provas compartilhadas. E aí o que pesa contra Daniel Silveira, né? Entre o final de 2020 e o começo do ano passado, ele já vinha fazendo ataques em série ao Supremo e aos ministros do Supremo, né? Inclusive defendendo que eles fossem agredidos. Ele foi preso, então, no começo do ano passado, em razão de um vídeo, né, especificamente, em que ele falava que o Supremo Tribunal Federal deveria ser invadido, fechado, convocava ali, né, o AI-5, saía em defesa do AI-5, que foi o ato mais duro da ditadura militar, que as Forças Armadas deveriam tomar o poder, né? Então saiu em defesa de um golpe por parte das Forças Armadas e que os ministros do Supremo Tribunal Federal fossem agredidos. Então ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de coação no curso do processo, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. Só que esses 2 últimos crimes são artigos da Lei de Segurança Nacional que foi revogada depois da denúncia do Procurador-Geral da República, né? Foi revogada em setembro do ano passado. Então a defesa dele está defendendo agora, né? Está argumentando agora que esses crimes, inclusive, já foram extintos. Mas há um entendimento, inclusive, contrário, né? Então esse é um outro fato interessante a respeito desse julgamento. Pela PGR, como disse o Andreasa, quem participa é a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, porque o procurador-geral Augusto Aras está de férias em Paris. É um julgamento muito simbólico, porque Daniel Silveira virou ali um mártir, né, dos bolsonaristas, dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e de certa forma ele vem sendo muito defendido por essa bancada bolsonarista, né, que ataca o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo, e alega sempre, né, que tem imunidade parlamentar para fazer isso. Então é uma forma hoje de o STF mostrar que não aceita essas intimidações. Marcela e Andreasa. Obrigada, Thaisa, Tchela, esse julgamento é muito perigoso. Tem muitos perigos embutidos. É claro que a gente leva isso para a esfera política, né, para o ambiente político no ano eleitoral. Daniel Silveira é Daniel Silveira. É tudo isso que a gente sabe e fez tudo isso que Thaisa Oliveira reportou. Mas Daniel Silveira tem nenhuma importância. Zero importância. Esse tipo de julgamento cria mártir e alimenta o discurso bolsonarista de perseguido pelo establishment. Eu diria que quase torço para que haja um pedido de vista e para que esse julgamento não seja concluído antes da eleição, porque acho que é um elemento a mais a alimentar um discurso de conflagração. Não tenho muita dúvida de que Lindora Araújo, a vice-procuradora-geral da República, fará um voto duro relativamente a Daniel Silveira. É assim que a PGR procede. Alivia para o presidente, morde em casos como o de Daniel Silveira. No mundo ideal, esse problema, os crimes cometidos por Daniel Silveira e a afronta à lógica da democracia representativa, ele é um representante, ele é um parlamentar, isso deveria ter sido resolvido porque a infração existe, e a imunidade parlamentar não pode servir para encobrir ataques à República e à nossa ordem republicana. Isso deveria ter sido resolvido pelo parlamento, pelo Conselho de Ética do parlamento, como já aconteceu outras vezes, mas raramente acontece. No mundo ideal seria assim, não acontecerá com Daniel Silveira. Vamos ver de que maneira isso se desdobra no Supremo. Acho tudo muito ruim. Thaisa, muito obrigado. Um beijo. Um beijo, até mais.
Até, Thaisa. Ô, Andreasa, vamos fazer diferente, vamos pro intervalo, na volta a gente tem mais um assunto e tem entrevista especial também. Isso, porque o assunto tem a ver com a entrevista, né? A gente faz bonito. Boa ideia, Tiela. Vamos lá. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzeto. Estamos de volta, meus amores. Este é o CBN em Foco. Marcelo Lorenzeto. Quem quer dinheiro emprestado, Tiela? É isso? Oi, emprestado? Emprestado, porque o governo começa a colocar em prática hoje a tão anunciada liberação do saque emergencial do FGTS. Nesse caso é dinheiro do trabalhador, né? Aqui ele vai ter acesso, já aconteceu outras vezes, para estimular o consumo, sim, em ano eleitoral. Mas essa medida eu acho boa. Essa estratégia já foi usada por outros governos, inclusive pelo de Michel Temer. Mas tem outra medida, e essa é muito importante, a gente tem falado sobre isso aqui, e vamos dar destaque progressivamente, porque é política pública do governo Bolsonaro, sim, com viés eleitoral e que, é algo raro, funciona. Tem funcionado no governo Bolsonaro. A Caixa funciona, a Caixa Econômica Federal funciona no governo Bolsonaro, em certo sentido, ampliando agências em 2022. É como se fosse um comitê de campanha. E há políticas anunciadas de microcréditos. Essa é menos falada, né? Mas vejam, quase 500 mil de negativados aderiram ao Sim Digital, uma nova linha de microcrédito da Caixa. Isso no espaço de menos um mês. Acho que o programa foi lançado no dia 28 de março. Aproximadamente 100 mil pessoas que recebem o Auxílio Brasil aderiram ao programa. A ideia é emprestar até R$1.000 para pessoas físicas com taxa de juros baixos, de menos de 2%, e conceder um amplo período de parcelamento de até 2 anos. Para as empresas, o valor pode chegar a R$3.000. No caso das empresas, o dinheiro não pode ser usado para pagar a dívida. No caso das pessoas físicas, sim. A diferença para outros programas de crédito é justamente o fato de não haver impedimento para negativados. O estímulo ao microcrédito é feito sob medida para Jair Bolsonaro. Tem falado muito sobre isso aqui. Funciona a gestão de Pedro Guimarães para fins também eleitoreiros. Um dos principais objetivos é atingir as camadas da população de mais baixa renda, de forma a conquistar um eleitorado que, em tese, seria mais simpático ao principal adversário, o ex-presidente Lula, Marcela. Pois é, Andreasa, já subiu, viu? Passou dos 500 mil, está mais de 600 mil pessoas que já tomaram esse novo empréstimo da Caixa, viu? A gente tem essa atualização aqui. Mas olha só, não foi só essa única medida relacionada ao crédito, não, viu? Por meio de uma medida provisória, o governo também ampliou a margem do consignado para aposentados e pensionistas de 35% para até 40% do valor do benefício. Incluiu os que recebem o Auxílio Brasil e também o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada. Nesse meio tempo, Andreasa, também houve o anúncio de redução dos juros do programa habitacional, o Casa Verde e Amarela, que substituiu o Minha Casa Minha Vida. E é isso, né? Mirando ali os mais pobres, a Caixa também ampliou o programa para famílias com renda de até R$ 2.400 e aumentou o teto do valor do imóvel financiado. Na época do anúncio dessas novidades todas, desse pacotão, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, foi perguntado se isso tudo, de certa forma, não estimularia o endividamento das famílias. Ele respondeu dizendo o seguinte, vou abrir aspas aqui: já estão endividadas, só que não entram na base de dados do Banco Central. Fecha aspas. Ele fez uma referência àqueles meios informais de se pegar um empréstimo, né? Um empréstimo com o primo, com o amigo, com a agiota, essas coisas, né? Vamos botar o nosso entrevistado na roda, Marcela, porque é sobre esse assunto que nós vamos tratar. Nós vamos dar muita importância a esse assunto aqui no programa. Tiela, quem é? Vamos falar com o economista da Instituição Fiscal Independente, Alexandre Andrade, a quem já agradeço a participação aqui com a gente. Muito bom dia, Alexandre. Bom dia, Marcela. Bom dia, Andreasa. Bom dia a todos os ouvintes. Alexandre, é um prazer tê-lo conosco. Eu queria ouvi-lo sobre essa política de crédito e essas modalidades agora desenvolvidas sob o governo Jair Bolsonaro. Nada disso é novidade, mas eu fiquei muito intrigado, já tratei disso aqui, com essa fala do presidente da Caixa, né, sobre as pessoas diante dessa nova concessão de crédito, inclusive para negativados. Ele diz: já estão endividados, só que não entram na base do Banco Central. Faz sentido essa afirmação? Quer dizer, a pessoa já está endividada, terá mais acesso a crédito, mas agora se endividando formalmente, já estando endividado informalmente, segundo o presidente da Caixa. Isso tem estudos sobre consequência disso na economia popular, Alexandre?
Olha, nós, na Instituição Fiscal Independente, não fizemos nenhuma avaliação ainda de impacto dessas medidas sobre a economia e sobre as finanças públicas. O que eu diria, assim, o que é possível dizer, é que eu tendo a concordar com o presidente da Caixa, no sentido de que essas pessoas, quando a gente olha para o perfil das pessoas que essa medida alcança, especificamente do Sim Digital, são pessoas que têm mais dificuldade para obter empréstimos bancários, pessoas que geralmente recorrem a instrumentos informais de crédito. Então, eu vejo até como uma medida boa a inclusão dessas pessoas no sistema financeiro para obtenção de crédito. Agora, é inevitável que o endividamento vá subir. Mas antes de seguir na análise, acho que é preciso pontuar também, de acordo com o último dado do Banco Central, referente a novembro do ano passado, tanto o endividamento quanto o comprometimento de renda das famílias já vinha em trajetória de elevação. Agora, falando sobre o Sim Digital, quando a gente olha o público-alvo e o volume desses empréstimos, né, a limitação como você mesmo mencionou anteriormente, né, na sua fala inicial, para as pessoas físicas, o empréstimo é possível de ser obtido em até R$ 1.000, para as empresas até R$ 3.000. Então, o impacto disso no mercado de crédito da economia é relativamente limitado. A gente, por exemplo, fazendo aqui uma conta bem rápida, se a gente considerar aí um valor médio aí de R$ 2.000 nesses empréstimos e considerando o público-alvo que o governo busca atingir, de 4 a 5 milhões de pessoas, a gente está falando de um volume de crédito, de uma concessão de crédito que entraria no sistema em torno de 9, 10 bilhões de reais. Segundo os dados do Banco Central, as concessões de crédito da economia giram no patamar de 400 bilhões. Então, 9 bilhões num volume médio mensal de 400 é relativamente pouco, né? Então, o que eu diria? Haveria, sim, uma tendência de causar maior endividamento das famílias e isso aparecer nas estatísticas do Banco Central, mas eu acho que o alcance seria bastante limitado, dado o volume desses empréstimos, que seria pouco representativo em relação ao total. Certo. Isso com relação ao dinheiro que seria injetado na economia. Isso, pelo Sim Digital, pelos Tá. empréstimos. Vou tentar formular aqui a minha dúvida com relação a essa liberação de crédito que acontece para quem tem nome sujo pela primeira vez, né? É uma medida inédita, de certa forma. A gente já tem mais de 83% das pessoas que pegaram esse crédito são pessoas que estão com nome sujo, são pessoas endividadas. De fato, se a gente botar no papel, a tendência é de um aumento de número desses endividados. Eu queria entender se existe a possibilidade de, tendo agora esses endividados formalmente, isso não geraria um efeito reverso, talvez um rombo para a questão de se manter endividado, mas agora de maneira formal. Não sei se formulei muito bem. Sim, isso tende a aparecer, sim, tende a se traduzir num aumento de endividamento, né? É preciso pontuar o seguinte, nas estatísticas que o Banco Central divulga, referentes a endividamento das famílias, aparece ali apenas os empréstimos bancários. Os empréstimos que estão fora do sistema financeiro, como, por exemplo, feitos por agiotas, ou mesmo o endividamento das famílias junto a empresas de concessionárias de telefonia, de luz, enfim, isso não aparece lá. Então, eu acho que o que o presidente da Caixa quis dizer essas pessoas já estão endividadas de alguma forma, se não com algum banco, tendo contraído algum empréstimo, mas endividadas de outra maneira. Eu acho que ter acesso a esse crédito do governo pode ajudar, de alguma maneira, as pessoas a reorganizar as suas finanças, né? Ainda que o alcance para a economia como um todo, como eu ressaltei na fala anterior, seja relativamente reduzido. Alexandre, a gente tem um minuto para encerrar. Eu queria
desde já te agradecer, porque essa discussão ela tem um componente técnico difícil mesmo, algumas projeções difíceis. Ninguém é contra que as pessoas tenham soluções no mercado e se financiem, né, para melhorar as suas vidas. Mas eu preciso instigá-lo sobre a dimensão eleitoral. Eu sei que não é a sua praia, mas de alguma maneira a gente pode associar esses programas deflagrados agora ao ano eleitoral, e isso sendo um complicador, porque de qualquer maneira a gente está empurrando de novo, né, não só na área da distribuição de crédito, o governo tem feito muito isso, empurrando a conta, tanto do governo como a nossa, e a nossa sempre, para o ano que vem, para o futuro. É possível fazer esse tipo de reflexão? Eu acho o seguinte, a instituição fiscal independente não tem a prerrogativa de emitir esse tipo de avaliação. Agora, é fato que o governo e o Congresso Nacional estão muito preocupados com as condições das famílias, né? Tendo em vista esse cenário de inflação muito elevada, de desemprego ainda em patamares relativamente altos. Então, esse tipo de medida vai na direção de aliviar um pouco, de conceder algum tipo de alento para as famílias, especialmente para aquelas de menor poder aquisitivo e que têm menos instrumentos para se proteger de um cenário como esse, especialmente de inflação elevada que corrói muito o rendimento. Alexandre Andrade, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ele que é economista da Instituição Fiscal Independente, já está convidado para voltar outras vezes, porque esse assunto ainda vai render bastante por aqui. Valeu, Alexandre. E uma participação excelente num assunto muito espinhoso. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação, estamos sempre à disposição. Um abraço e bom trabalho. Obrigada. Andreasa, não há tempo para mais nada. Já chegou estourando o relógio, né, Andreasa? Bagunçando. Te espero amanhã. Amanhã tem mais bagunça. Tchau. Um beijo. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzeto.